Então, primeiramente, bom dia a todas, bom dia a todos os presentes. Dizer que eu inicialmente resisti, resisti porque não sou uma estudiosa do direito eleitoral, meu conhecimento do direito eleitoral é da prática mesmo, desses 2 anos de mandato no TRE que já estão se encerrando. Mas depois, refletindo melhor, vi que, como mulher, como membro do Poder Judiciário, como membro da Justiça Federal, eu não podia me furtar a esse debate tão importante, que é o debate a respeito da participação feminina na política, e, por isso, então, resolvi aceitar o desafio e trazer aqui aquilo que está ao meu alcance, que é exatamente a visão do judiciário, já expressa em julgados, enfim, né, julgados já precedentes, a respeito das ações afirmativas previstas na lei eleitoral para a participação feminina na política. Então, eu começo aqui referindo que essas ações afirmativas previstas na lei eleitoral, elas não estão reduzidas só à cota de gênero, né? Nós temos aí, desde 95, com a Lei 9.100, que estabeleceu 20% das candidaturas deveriam ser preenchidas por mulheres, estava dentro dessa previsão de cota. Depois, na Lei 9.504, de 97, se fez a previsão de reserva de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% das candidaturas para cada sexo. Depois, a Lei 12.034, de 2009, alterou esse artigo 10 da Lei 9.504 para determinar o preenchimento, antes era só uma reserva, depois o preenchimento de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% das candidaturas para cada sexo. E isso tudo estava dentro da previsão das cotas de gênero. Mas, além disso, nós temos a Lei 12.034, de 2009, que estabeleceu 5% do fundo partidário deveria ter destinação específica para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política de mulheres. Então, também é uma ação afirmativa que direciona recursos do fundo partidário para esses programas de incentivo. E também essa mesma Lei 12.034, de 2009, que estabeleceu 10% do tempo de propaganda eleitoral gratuita teria que ser dedicado a promover e difundir a participação política feminina. Esse percentual depois foi aumentado para 20% na Lei 3.165, de 2015 e, por fim, revogado com a Lei 3.487, de 2017, por conta da revogação da propaganda política gratuita. Ainda como mais uma ação afirmativa, ainda diferenciada, mas voltada para a participação feminina, nós tivemos a Lei 2.891, de 2009, que acrescentou o artigo 93A à Lei 9.504, para facultar ao TSE a utilização do horário de propaganda eleitoral gratuita no período compreendido entre 1º de março e 30 de junho, nos anos eleitorais, para promover propaganda institucional em rádio e televisão destinada a incentivar a igualdade de gênero e a participação feminina na política. Temos ainda a Lei 13.165, de 2015, que estabeleceu para as 3 eleições seguintes à sua publicação a reserva de, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% dos recursos do fundo partidário para o financiamento das campanhas de candidatura das mulheres. Então, como se vê, a lei eleitoral ela vai nessas ações afirmativas para a participação da mulher, avançando da simples reserva de vaga para a candidatura de mulheres, passa pelas cotas de gênero e a instituição de programas de incentivo da participação política feminina, até a reserva de recursos mesmo, recursos financeiros, para as campanhas de candidaturas das mulheres. Quer dizer,
se vai buscando um avanço, as cotas não foram suficientes, é preciso fazer programas de estímulo, é preciso políticas públicas de orientação, de incentivo, de estímulo à participação, e depois é preciso mesmo também cotizar os recursos públicos para o financiamento das campanhas. Então, são várias ações afirmativas que foram sendo estabelecidas na legislação eleitoral também de forma evolutiva. E, para cada uma dessas políticas afirmativas, o Judiciário já foi provocado para lhes dar os contornos. E o Judiciário tem uma responsabilidade muito grande em fazer efetivas essas políticas públicas, em dar a elas contornos de efetivamente garantir a igualdade na participação na política, né? Em relação à reserva de 5% dos recursos do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, essa política pública é fiscalizada ordinariamente pela Justiça Eleitoral através das prestações de contas. E, por meio das prestações de contas, o Judiciário Eleitoral, então, faz a aplicação efetiva dessa política pública, aplicando as sanções pertinentes, porque, neste caso, a lei faz a ação afirmativa e prevê a sanção expressamente para o seu descumprimento. Também se resolve, na aplicação de sanção pelo Judiciário, a falta de observância pelos partidos políticos do percentual mínimo de 10%, depois aumentado para 20%, do tempo de propaganda eleitoral gratuita para a promoção e difusão da participação política feminina. Também a lei que estabelece a ação afirmativa prevê a sanção respectiva. Mas, também, neste caso, o Judiciário foi chamado a dar os contornos dessa política, dessa ação afirmativa, e o fez, penso eu, de maneira muito própria para efetivar a ação afirmativa, quando foi, então, decidido pelo plenário do TSE, em setembro de 2016, primeiro, a cassação do tempo de propaganda partidária no rádio e TV de 3 diretórios estaduais, que não tinham cumprido esse percentual de propaganda eleitoral para promoção e difusão da participação política feminina, e depois, em setembro de 2017, de 10 partidos políticos que cumpriram a regra. Então, foi cassado o tempo desses partidos políticos por inobservância da regra. E, nessa ocasião desse julgamento, em setembro de 2017, o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, enfatizou no seu voto que o intuito da lei não é usar o tempo da propaganda política partidária para informar as mulheres o que vem sendo proposto em seu favor nas casas legislativas por seus representantes do sexo masculino, ou promover campanhas sobre os direitos das mulheres, mas sim incentivá-las a se engajarem na vida partidária. Quer dizer, toda a defesa dos partidos, no sentido de que tinham sido divulgados os direitos das mulheres nas campanhas, que tinham sido apresentados os projetos de leis apresentados em favor das mulheres, o ministro Herman Benjamin disse muito bem, não é isso que deve se ocupar o tempo destinado à ação afirmativa. O tempo destinado à ação afirmativa deve ser ocupado com a promoção e o incentivo à participação política feminina, né? Então, nesse sentido, houve uma atuação do Judiciário efetivando a política pública em relação à propaganda eleitoral gratuita. Em relação aos percentuais mínimo e máximo de recursos do fundo partidário por financiamento de campanha de candidaturas femininas, nós temos aí a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, de março de 2018, agora, onde também a política pública foi bem efetivada, né, por meio do julgamento da ADIM 5617, no sentido de que foi dito que os percentuais mínimos de 5% e 15% eram desfavoráveis à política pública,
porque estavam inferiores, inclusive, aos percentuais de cota, que eram de 30% e 70%. Então, que a divisão dos recursos do fundo partidário para financiamento de campanhas devia observar, no mínimo, a proporção das cotas, 30% e 70%. E ainda disse mais, porque a lei que estabeleceu a ação afirmativa estabeleceu esse percentual de 5% e 15% para as 3 próximas eleições seguidas à edição da lei. E o Supremo disse, não, é sem limite temporal. É enquanto se fizer necessária esta política pública, já que ela foi instituída para efetivar não só a candidatura, mas também a eleição da mulher, que precisa do financiamento da sua campanha, a política pública vai valer pelo tempo que for necessário até que se estabeleça o objetivo, que é realmente aumento da representatividade. Né? Então, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, foi afastado tanto o prazo para a aplicação da política afirmativa, como os percentuais mínimos de 15 e mínimo de 5 e máximo de 15, dizendo que eles tinham que observar no mínimo o percentual das cotas, 30 e 70. Né? Agora, em relação às cotas de gênero, então, a Justiça Eleitoral começou a aplicar a ação afirmativa primeiro na apreciação dos requerimentos de registro de candidatura e nas impugnações a esses registros. Foi o caminho primeiro, né? Se requer o registro, no deferimento, na avaliação e no deferimento ou indeferimento desse registro, se avalia se está sendo cumpridas as cotas. Para isso, o TSE logo decidiu, no recurso especial 78.432, que o cálculo dos percentuais deverá considerar o número de candidatos efetivamente lançados pelo partido ou coligação, não se levando em conta os limites máximos permitidos de candidatura. Então, ele fixou o parâmetro da política pública. O 30% e o 70% deveriam ser observados no número de candidatos que estavam sendo registrados. Né? E decidiu ainda que, não atendidos os respectivos percentuais, cabia ao próprio partido, dentro do prazo de registro, ajustar e regularizar esses percentuais. Quer dizer, não cabia à Justiça Eleitoral podar, restringir, escolher, não. Simplesmente o pedido de registro de candidatura não é apreciado, é devolvido ao partido, que deve adaptá-lo às cotas estabelecidas em lei. Agora, as decisões sobre a preservação das cotas no registro de candidaturas resolvia apenas o cumprimento formal da política afirmativa, mas não o seu cumprimento material. Quer dizer, a hora que se avalia o registro de candidatura, se dá uma efetividade formal à política afirmativa de cotas, mas não material, porque mesmo que registrado em cotas, ainda assim era possível que as candidaturas não fossem efetivas. Né? Restava, então, num primeiro momento, definir qual seria a via processual adequada para provocar o judiciário quando o descumprimento da ação afirmativa fosse visível apenas depois do deferimento do registro, quer por meio de renúncias ou desistências, quer por meio da configuração da candidatura fictícia. Então, qual era o meio processual adequado para levar ao judiciário a falta de cumprimento material da política afirmativa de cotas, já que formalmente ela estava ok? E esse descumprimento material poderia ser tanto por renúncias, desistências, ou mesmo a candidatura fictícia mesmo, a candidatura de laranjas, né? Então, mais uma vez, o TSE assumiu uma posição protagonista, decidindo, no RESP 149, pela ampliação do conceito de fraude, no qual, então, inseriu a fraude na composição e cotização das candidaturas, permitindo sua apuração e desconstituição por meio da ação de impugnação de mandato eleitoral, a AIME. Então, a primeira posição do TSE foi aceitar a AIME como meio processual adequado para apuração da fraude
na composição e cotização das candidaturas, né? Ali era um instrumento que serviria para verificar a ocorrência dessa a apuração e a verificação da ocorrência da existência de fraude. Para tanto, houve uma ampliação do conceito de fraude para inseri-lo nessa possibilidade, né? Ainda assim, ficou um espaço, né? Porque nós tínhamos apuração da irregularidade formal ou mesmo material no registro da candidatura, tínhamos uma apuração na AIME, já depois das eleições, né? Na impugnação do mandato eletivo, mas ficou um vácuo entre o registro e a efetivação dos eleitos, né, onde essa fraude precisava ser discutida também. Então, novamente, o TSE, em agosto de 2016, no RESP 24342, também admitiu a apuração da fraude no registro de candidaturas fictícias, ou laranjas, né, por meio da ação de investigação eleitoral, a AIGE, quer sob o enfoque do abuso do poder político, quer sob o enfoque mesmo da fraude. Então, desde então, com essas duas sinalizações do TSE, é possível usar tanto a AIGE, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, como a AIME, a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, para apuração da fraude na composição de candidaturas e na cotização prevista em lei, né? Desde então, desde esses julgamentos, muitas ações têm sido ajuizadas com esse propósito. Primeiro, por iniciativa do Ministério Público Eleitoral, que desenvolveu, inclusive, uma atuação coordenada para tanto. Houve uma atuação da Procuradoria-Geral Eleitoral e um encaminhamento aos membros do Ministério Público para que fizessem uma apuração especial a respeito das cotas, né? E isso foi desenvolvido em todo o país, em âmbito nacional. E também muitas ações foram ajuizadas por iniciativa de outros legitimados para essas duas ações, pelos legitimados para a AIGE e para a AIME, né? De alguma forma, o debate sobre a adequação da via eleita ela está resolvida por essas duas decisões do TSE. Mas os debates que são hoje travados na jurisprudência são muito significativos em torno desse tema, né? Nós temos, por exemplo, discussões de quais são os legitimados passivos. Sabemos quais são os legitimados ativos, são aqueles que podem propor a AIME e a AIGE, mas quais são os passivos? Devem estar no polo passivo todos que constam do DRAP, mais a coligação e o partido? Ou devem constar só os eleitos, em se tratando de AIME? Ou só os envolvidos na fraude? Eu acho que o principal cuidado aqui é para que não figurem no polo passivo só as mulheres, porque daí vai se estar atingindo aqueles a quem a política pública visou proteger, né? São questões que estão em pleno debate na jurisprudência federal, alguns TREs mais avançados, outros menos, de acordo com o número de ações já propostas. Também há um debate da possível existência de litisconsórcio passivo necessário. Existe esse litisconsórcio passivo necessário, de modo que, não trazendo todos do DRAP, a ação não pode prosseguir? Não há como dar curso à causa? Um outro debate, quais são os efeitos da sentença proferida nessa AIGE, nessa AIME? A desconstituição do DRAP? Se a desconstituição do DRAP, tem que trazer todo mundo, né? A desconstituição do DRAP, além da cassação dos mandatos dos eleitos, então, caça-se o DRAP aliás, anula-se o DRAP, desconstitui-se o DRAP e caçam-se todos os eleitos que foram, digamos, beneficiados com a fraude. É possível um aproveitamento proporcional dos eleitos a um voto
da ministra, da desembargadora Maria Lúcia, que é desembargadora federal aposentada hoje do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando atuou no TRE lá do Rio Grande do Sul, onde ela propunha isso, aproveitamento proporcional para que não se perdessem eleitas mulheres, né? Porque muitas vezes entre os eleitos que vão ser cassados tem mulheres também. Então ainda se vai atingir mulheres eleitas. Então se faria bom, a fraude, se viu a fraude em 2 candidaturas. Tirando essas 2, quantos eleitos poderiam proporcionalmente ficar com as candidaturas que não foram atingidas pela fraude? Enfim, é um debate aberto também, né? Os tribunais que já estão com mais julgados, digamos, avançados, o TRE de São Paulo, o TRE do Rio Grande do Sul, têm se encaminhado para a desconstituição do DRAP e cassação de todos os eleitos. Todos aqueles eleitos que estavam no DRAP. E, por fim, um debate, acho que mais significativo, como é que se faz a prova da fraude? Esse é o ponto mais sensível, né? Já tem alguns pontos comuns, assim, que não bastam circunstâncias indiciárias. Não basta, por exemplo, a simples renúncia, nem o número pífio ou inexistente de votos, porque, se bastasse a renúncia ou o número pífio ou inexistente de votos, a Justiça Eleitoral estaria obrigada a fazer, talvez até de ofício, uma revisão dos DRAPs em relação aos eleitos e quem que ficou sem nenhum voto, né, para ir buscar alguma informação. Mas isso não é feito, isso só é feito quando ele é provocado. Então, na verdade, essas são circunstâncias indiciárias. A renúncia, logo após o registro da candidatura, o número pífio, o número inexistente de votos, né? Também não se considera suficiente a inexistência de santinhos ou de campanha nos moldes mais usuais, porque não se pode limitar como cada um vai fazer a sua campanha. Não é obrigado a imprimir santinhos, não é obrigado a fazer os meios usuais de campanha, pode ser feita campanha por outra forma. O que eu considero mais importante aqui é que, como a política é afirmativa, claro, ela é cota de gênero, mas ela é uma política afirmativa para mulheres, que a prova da fraude não se volte para a mulher, de modo a enfraquecê-la ainda mais. Eu acho que a prova ela deve se voltar para o induzimento, para a prova da submissão daquela mulher que aceitou figurar ali como laranja. Por que ela aceitou figurar como laranja? Não é incomum que ela aceitou o pedido do marido, que ela aceitou o pedido de um filho, né, que é muitas vezes candidato. Então, ela está numa posição de submissão ainda. Acaba aceitando uma figuração, digamos assim, para compor a cota, e depois toda a investigação da fraude se recai sobre ela. Quando, de alguma forma, na condição de laranja, ela também é vítima dessa situação. Então, eu acho que esse cuidado na prova da fraude deve ser feito. Eu acho que não pode se voltar assim, ela se candidatou e renunciou, ela se candidatou e não imprimiu nenhum santinho. Não, inverte essa fraude. Como que ela chegou lá? Né? Quem que a induziu? Quem que a levou a isso? Por que ela aceitou? Em que condições? Em que circunstância? Eu acho que esse é realmente, digamos, fortalecer a participação política da mulher. Senão, ela só vai... se ela aceitou essa condição numa condição de submissão, ela vai ainda ficar mais vulnerável, né? Vai ainda tornar mais vulnerável a participação dela, ao invés de incentivá-la. Enfim, como eu disse, são questões muito novas que estão na Justiça Eleitoral, essa da prova da fraude e da efetivação da política de cotas de gênero, e eu deixo essas reflexões aqui para o debate que vai se estabelecer no nosso painel de hoje. Obrigada.